De volta com Conexão Saúde, nosso assunto de hoje é pedras nos rins. Eu estou explicando para vocês como se formam os cálculos renais. No bloco anterior, eu expliquei que a ingesta de líquido aumentada, a ingesta aumentada de água, beneficia muito, por quê? Porque aumenta a quantidade de água nos rins, com isso impede que esses minerais que são excretados pelo rim se grudem para formar cristais, daí microcálculos e daí cálculos. Então é muito importante. Expliquei também que muitas pessoas me perguntam se devem tomar 2, 3, 4 litros de água por dia. O macete é controlar a urina. Formador de cálculo não pode ter urina amarela da cor da nossa mesa. A urina tem de ser quase transparente. E para alcançar isso, tem que beber mais líquido. Mas eu quero salientar também que as pedras não se formam somente porque a pessoa está bebendo pouca água. Tá? Existem substâncias protetoras de formação de cálculos. Então, existem substâncias na urina que protegem, que impedem que esses minerais se grudem, famosos chicletes se grudem. Então, existem substâncias lá que são protetoras e existem substâncias que são formadoras. Então, esse equilíbrio é muito importante. Se ocorre uma diminuição dessas substâncias protetoras ou um excesso das substâncias formadoras, vai formar cálculo renal. Então, esse equilíbrio também é muito importante. Claro que existem diferentes pessoas formadores de cálculos renais. Tem aquele formador de cálculo esporádico. Então, doutor, eu formei um cálculo, tive um cálculo há 5 anos atrás, um cálculo pequenininho, saiu e tal, e depois de 5, 6 anos ele forma um outro pequeno e tal. É muito diferente daquele que faz um exame, tem 5, 6, 10 cálculos em cada rim, que forma cálculo a vida inteira. Doutor, eu vivo colocando cálculo, então. Existe diferença daquele pequeno formador, daquele grande formador, correto? Imaginem você caminhando pelas ruas aqui de Manaus. Então, você tropeçou hoje, caiu, bateu o joelho. Mas daqui a 6 anos eu fui e tropecei de novo. É diferente daquele que caminha na mesma rua que você e tropeça todo dia, ou tropeça uma vez por semana. Então, ou a rua está esburacada demais, ou ele tem algum problema físico. A mesma coisa acontece com o formador de cálculo. Então, tem aquele formador que forma esporadicamente, a cada 5 anos, um cálculo, e daquele que forma cálculo de 6 em 6 meses está colocando, de mês em mês está colocando cálculo. Então, esses grandes formadores, esses têm que ter uma atenção muito especial, não é só tomar mais água. Diferentemente do esporádico, que se ele tomar mais água, dificilmente ele vai formar novos cálculos. Vocês me entenderam? Então, aquele que forma pouco cálculo, tomar mais água é suficiente. Aquele grande formador de cálculo, não. Ele precisa investigar se essas substâncias protetoras estão presentes ou se existe algum defeito que está aumentando, está colocando em excesso as substâncias formadoras de cálculo na urina. Um exemplo de... Muita gente pergunta, doutor, o que eu posso comer, o que eu não posso comer? Isso não tem como, principalmente aqui no programa, a gente definir. Isso você tem que ter uma consulta com seu médico, realizar exames para ver se você precisa de dieta. Aquela história de não toma leite. Quem é que pode ficar sem cálcio? E já está comprovado que se você restringir a ingesta de cálcio, é até pior, porque vai retirar dos ossos e aumentar a excreção na urina. Então, não existe uma proibição. O que nós temos que falar aqui, para os formadores mais importantes, é diminuir o excesso. Por exemplo, pessoas que comem carne vermelha diariamente, então pessoas que têm um excesso muito grande de carne vermelha, eles vão aumentar a presença de cálcio, a presença de ácido úrico na urina e vão diminuir o oxalato, que é o protetor que eu falei. Então, é muito importante
vocês equilibrarem. Então, esses que aumentam muito a ingesta de carne vermelha, vão diminuir o citrato e vão aumentar o ácido úrico e o cálcio. Vamos lá, frutos do mar, sardinha, esses aumentam demais o ácido úrico na urina. Excesso de sal de cozinha, ele também aumenta o cálcio. Mas tudo isso, gente, não é aqui eu estou falando para vocês, a partir de amanhã eu não vou tomar mais leite, é muito diferente. Vamos lá, você tomar um copo de leite todo dia, você comer um pão com queijo, bom, não estou falando de colesterol, mas você tomar um copo de leite todo dia, isso não vai lhe fazer, em relação à pedra no rim, mal nenhum. Pelo contrário, você não pode ficar sem cálcio. Agora, é diferente daquela pessoa que toma um copo de leite de manhã, com pão com queijo, quando é 10 horas toma iogurte, meio-dia um omelete com queijo, quando é de tarde um misto quente ou pão de queijo, à noite come outro sanduíche com queijo. Está em excesso ou não está? Claro que está. Então, se a pessoa tem uma tendência a formar cálculo urinário e ainda excede dessa maneira no cálcio, a tendência é ele ter novamente. Então, existe um equilíbrio que você precisa discutir com o seu médico. Não estou falando aqui, eu dei alguns exemplos de alimentação, não é para amanhã você, vou cortar tudo. Não existe isso, isso pode lhe fazer até mal. Você precisa de proteína, você precisa de cálcio no corpo, ok? Nós vamos ter aqui de novo um rápido intervalo comercial e já voltamos aqui com Conexão Saúde, discutindo hoje sobre pedra nos rins.